Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não importa a hora, o que importa é que você esteja aqui conosco no Conversa com Ela. E hoje nós estamos no clima natalino, o nosso podcast tão esperado para o Natal. E nós estamos com o nosso vitrinista, o nosso decorador Cauã Donizete, para falar um pouquinho sobre o trabalho dele durante o Natal. Eu sei que muitos de nós já tivemos os seus trabalhos o ano inteiro na nossa cidade. Porém, no Natal ele oferece para nós um trabalho muito especial, que é enfeitar, que é trazer o clima do Natal até nós. E a gente vai bater um papo com o Cauã. Não é isso, Cauã? É isso mesmo, Leila. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui no seu podcast, falar dessa data tão especial, falar desse momento que é reunir a família e trazer a magia de volta de todo fim de ano. Estou aqui para falar um pouco de mim. Sou Cauã Donizete, vitrinista, visual merchandising, trabalho com VM e decorador. Hoje eu faço parte de um dos times mais completos e mais lindos de Itubiara, Clássicos Decoração. O meu Natal, ele é em parceria com a Clássicos, com o Marcinho e o Ricardo, que todos devem conhecer. E como você disse... que a gente ama, né? E que a gente ama. E que a gente ama. E como você disse, decoração o ano inteiro. Eu sou a pessoa que... A Leila mesmo é uma das minhas clientes do ano inteiro. Seja na escola, seja em casa, seja no Natal. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Se você ainda não conhece o trabalho do Cauã, vocês vão conhecer hoje no nosso podcast e vão querer já marcar para o ano que vem, porque a agenda, com certeza, para esse ano não dá mais. Eu já faço a minha agenda com ele quando desmonto a decor de Natal. Em janeiro mesmo você já fala. Deixa a minha. Deixa a minha. E mesmo assim, vou montar só essa semana que vem. Essa semana agora. Já vou montar essa semana. Cauã, fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho específico que você faz durante o Natal. Como surgiu a ideia? Porque eu me lembro que não tem muito tempo. Você falou assim, Leila, eu vou trabalhar com aluguel de árvores, aluguel de enfeite de Natal. Eu adorei. Falei, nossa, você leva o que a gente tem em casa para trocar? Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de muita coisa repetitiva. Por exemplo, eu tinha a minha árvore, mas eu já estava cansada dela. Você lembra que eu te falei, Cauã? Lembro. Decorações de Natal em casas. A Leila foi uma das nossas clientes, que foi a primeira árvore que a gente montou para você, que foi a do cacho de bola, que caía do vaso, lembra? Lembro. E então, a Leila foi a nossa primeira. Junto com ela veio outras árvores. Então, a Clássicos, na pandemia, foi uma válvula de escape. Eu quero até... vou só te interromper. Sim, eu tenho essa vontade. mania. Os meus seguidores já sabem que eu sou ótima para interromper os convidados, mas tranquilo. É porque um bate-papo, né? Isso, para ficar gostoso, né? Eu quero lembrar da pandemia, não sei se você vai se recordar, mas o Marcinho vai se lembrar. Quando ele fez, no início da pandemia, o aniversário dos sonhos do meu filho, que é o Gustavo. Que foi do Harry Potter. Do Harry Potter. A coisa mais linda desse mundo. Nós estávamos no início da pandemia. A minha casa virou Hogwarts. Acho que é Hogwarts mesmo. A Hogwarts, né, Fernanda? A Fernanda, que tá ali, nossa videomaker, minha afilhada, fã de Harry Potter, tá dizendo que é Hogwarts. Então, a minha casa ficou maravilhosa na pandemia. E a gente pôde curtir o Natal, o aniversário do jeito que ele queria. Sim, que foi uma coisa que eu falei, não vou dar conta. E chegou no dia, o trem ficou uma coisa de louco. Os clientes ficaram apaixonados. E eu já tive elogios assim, ficou ainda melhor do que eu imaginava. Você se superou e se supera cada vez que eu te procuro. E claro que já teve uns que deu um pouquinho uma dorzinha de cabeça, mas a gente como brasileiro sabe dar aquele rebolado e passar por cima de tudo isso e levar como aprendizado. A gente, assim, eu, Cauã, levo muito como aprendizado muitas coisas. As críticas, a questão da pessoa às vezes não gostar, não é que ela não gostou, é porque ela estava imaginando uma coisa e às vezes a gente tem um jeito de trabalhar, eu tenho a minha identidade.
E quando o cliente me procura é porque ele se identifica com essa identidade. Mas nem sempre é o que o cliente espera no momento. E o que a gente faz? A gente vai lá e conserta tudo aquilo que às vezes o cliente não esperava. Ah, não era assim, dessa forma, eu queria que mudasse e colocasse de outro tamanho. Na hora, estamos aqui para fazer isso para você, para lhe atender. E eu falo que é aprendizado. É aprendizado para os próximos, para a vida, para tudo. Cauã, Natal é emoção. Sim. E o Natal, qual o significado dele para você? E que história que você tem para nos contar? Várias. Ai, como eu tenho. Mas assim, Natal para mim, Natal é luz, é renascimento. Eu vou falar um testemunho que me aconteceu este ano. Eu estava em pleno começo das montagens de Natal e eu sofri um acidente de moto. Uma pessoa me fechou e eu, naquele susto para não bater no carro da pessoa, eu freiei da frente e o guidão virou e eu caí e fui me deslizando no chão. Eu até brinco e falo, eu tava achando. Mas foi bem no início, onde tinha foi numa sexta-feira e na segunda já tinha um projeto cujo qual esse que é onde a gente está hoje para montar e eu não podia falar para o cliente, olha, sofri um acidente, não vou conseguir lhe atender, porque você já está aguardando aquilo desde agosto. Tem cliente que está comigo desde julho, já sonhando, imaginando, faço visita, vou junto com os clientes. Então, eu tive esse pequeno acidente e eu acho que foi Deus para me falar assim, ó, calma, você está muito acelerado. E eu começo a ficar desesperado de não dormir direito, de acordo cedo, acordo de madrugada, fico pensando, será que vai dar certo, será que não vai? Será que eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Então eu começo a viver muito o amanhã e esquecer um pouquinho do hoje. Eu acho que foi Deus me falando, dá uma maneirada, vamos... E graças a Deus, deu tudo certo. Então esse é um testemunho. E assim, a lição que eu aprendi é, nunca deixe nenhum tombo, nenhuma rasteira te pôr para baixo ou te fazer desistir. Persista, insista. Não deixe que ninguém, nem nada te deixe mal ou te faça pensar em desistir. Que eu já pensei em várias vezes em desistir. Mas quando eu vejo o resultado, quando eu vejo que a minha agenda está esgotando, quando eu vejo o sorriso do cliente ao ver eu montar uma coisa que para ele era impossível ou que não montaria por questões de família, de entes que já se foram, isso para mim não tem explicação, não tem pagamento, não tem preço. É para mim a melhor coisa do mundo. Eu estou arrepiando aqui agora que a Leila é uma das pessoas que ano passado teve uma árvore assinada por mim. Eu falo que é um projeto e eu lembro da Leila ficar super emocionada e falar, nossa, tá tudo muito lindo, tá tudo maravilhoso. E você falou em emoção, eu também estou emocionada, porque aquele Natal, ele foi o último Natal do meu sogro. Olha. Na minha casa e na vida, né? Porque meu sogro veio a falecer agora. Então foi um Natal em família, que a gente reuniu todo mundo, e eu não sei se você se lembra, de eu te contava assim, Natal vai ver todo mundo. Lembro. Eu preciso de talheres, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então eu quero organizar, porque eu quero receber bem, quero fazer tudo muito aconchegante. E foi um Natal muito gostoso, e onde a gente teve o meu sogro a última vez conosco. Então a última lembrança que a gente vai ter dele, assim, em festa, vai ser lá, na minha casa. Então é como você falou, a vida é assim. Da mesma forma, eu falo que a equipe Clássicos, vocês da Clássico, são bruxos de realização. E você é um bruxinho. Eu sou. Você é um bruxinho que vem realizar, agora um anjinho, né, que vem realizar os sonhos de Natal. Fala para nós sobre esse projeto, como ele foi criado, como ele é realizado, Cauã, na casa das pessoas. Sim. Quando veio a pandemia, aquele início, aquele calor de todo mundo querer se encontrar, querer estar todo mundo junto e não poder, a forma, né, de a gente ganhar os nossos clientes ainda mais e trazer um pouco daquele aconchego, daquele calor nosso, que é reunir, foi nas árvores de Natal. Então, o cliente nos procurava querendo uma árvore, uma guirlanda, um arranjo, e a gente começou a investir. A gente até fazia antes, mas era só corporativos, então não era residencial.
Com o passar dos próximos anos, a gente foi tendo mais procuras. A Clássico hoje é uma empresa muito, como que eu vou te explicar? Agenda lotadíssima em questões de eventos. E eu sempre fui me destacando mais dentro da empresa. O Marcinho e o Ricardo foi me dando mais aval dentro da empresa, me colocando como mais à frente de alguns projetos para eu liderar sozinho. Então eles viram uma forma de agregar isso à empresa sem que prejudicasse os eventos. Então eles sentaram comigo e falaram, Cauã, eu tenho um acervo, a gente precisa usar esse acervo, estou tendo muitas procuras. Eu tenho um acervo de Natal e eu tenho um acervo grande com eventos. Então você eu já venho de vitrinismo, já venho de trabalhar em loja. Então os lojistas começaram a procurar o Marcinho depois do Natal também para ter as vitrines como que eu vou te falar, de temporadas, né? E o Marcinho começou a perceber que dava para agregar isso, mas que ele não conseguiria abraçar todo mundo. O que ele falou? Vamos fazer assim, eu vou criar um braço na Clássicos. Esse braço vai ser você. Você vai pegar as vitrines, você vai estipular os projetos, você vai estipular valores, datas, como vai ser montado, e eu vou te deixar livre dentro da empresa para usar o que você quiser. Lembrando que eu vou te fazer como uma locação. Então, parte do que eu cobro do cliente é cobrado de mim dentro da Clássicos. Então, é um projeto nosso, em parceria, que ambos ganham, tanto eu quanto eles. E o Natal, como ele já tinha um acervo e eu sou apaixonado pelo Natal, sou uma pessoa de extremamente criatividade, eu gosto de coisas mirabolantes, diferentes, eu fui agregando ainda mais. Cada ano que foi passando, cada projeto grandioso que a gente foi fazendo, a gente viu que foi dando certo e hoje estão aí esses lindos cada ano que passa. Cauã, você é muito. Por você falar que você é apaixonado pelo Natal, você tem uma responsabilidade muito grande. Nossa, e está levando a realização do sonho Sim. do Natal dentro da casa das pessoas. Uhum. Ou seja, a casa das pessoas. Você já encontrou algum obstáculo assim em chegar lá com um projeto e realizar o projeto do lado tanto positivo quanto negativo, aquele que foi bom e aquele que foi ruim, que a pessoa parece que não ficou não gostou tanto. Já aconteceu isso na sua carreira? Já teve sim. Já teve. Eu fico até tarde, eu quebro a cabeça, eu vou na internet, eu pesquiso, eu fico pensando, macetando o dia inteiro, o que eu vou fazer, como vai ser, se vai funcionar ou não. E eu fui aprendendo. Então teve projetos sim, que foi uma coisa que eu falei, não vou dar conta. E chegou no dia, o trem ficou uma coisa de louco. Os clientes ficaram apaixonados. E eu já tive elogios assim, ficou ainda melhor do que eu imaginava. Você se superou e se supera cada vez que eu te procuro. E claro que já teve uns que deu um pouquinho uma dorzinha de cabeça, mas a gente como brasileiro sabe dar aquele rebolado e passar por cima de tudo isso e levar como aprendizado. A gente assim, eu, Cauã, levo muito como aprendizado muitas coisas. As críticas, a questão da pessoa às vezes não gostar, não é que ela não gostou, é porque ela estava imaginando uma coisa e às vezes a gente tem um jeito de trabalhar, eu tenho a minha identidade. E quando o cliente me procura é porque ele se identifica com essa identidade. Mas nem sempre é o que o cliente espera no momento. E o que a gente faz? A gente vai lá e conserta tudo aquilo que às vezes o cliente não esperava. Ah, não era assim, dessa forma, eu queria que mudasse e colocasse de outro tamanho. Na hora, estamos aqui para fazer isso para você. Gente, eu vou falar muito do Marcinho porque ele é o meu pai, meu padrinho. E ele é a pessoa que tá sempre ali assim comigo, me dando direção, me ajudando por trás dos bastidores ali. E ele falava para mim, olha, põe a cabecinha para funcionar. Você acha que os projetos lindos de eventos que eu faço caem da noite pro dia no meu colo? Sim, é muito sustentável o projeto de vocês. Muito, graças a Deus. Muito sustentável. Então, isso é um ganho para nós. Eu acho que é um ganho para o meio ambiente, um ganho para a nossa cidade, é um ganho para a beleza, né, das casas. Dos projetos.
esse tipo de árvore, esse tipo de decoração, ele, por levar menos coisa, ser minimalista, ele é mais barato? Então, não necessariamente ele é o mais barato. Às vezes a gente tem uma noção assim, vamos por menos coisa, vamos ter um projeto mais reduzido para ficar mais em conta. Existem projetos super grandiosos que requer um orçamento maior e existem projetos mais complexos, assim, menores, que realmente o valor é menor. Mas não quer dizer que tirar coisas, que ser mais clean, ele vai ser mais barato, porque a gente tem custo. A gente tem o custo do laço, a gente tem o custo da árvore, a gente tem o custo dos profissionais, que hoje eu tenho uma equipe que monta junto comigo. Tem um frete para levar as coisas, né? A locomoção do nosso acervo até a casa, ou comércio, o apartamento, a loja do cliente. Então, é uma coisa que nem sempre a gente faz somente para ganhar muito. Tem gente que acha que a gente ganha milhões, né? Rios de dinheiro. Mas tem projetos que a gente faz porque a gente fica com muita vontade de fazer e ver potencial naquilo, porque às vezes um chama o outro. Então, não necessariamente clean é mais barato. E falando nessa questão de projeto, vamos falar sobre a sustentabilidade do aluguel. Uhum. Acaba que o aluguel das peças natalinas, ele é um meio de sustentabilidade também para o meio ambiente, para tudo. Claro, não deixa de ser Natal, mas o branco e o dourado segue assim uma linha de até nas feiras de maior produtos. Ou seja, bem minimalista. Bem minimalistas. Você tem noção, esse ano, Leila, eu tive cliente que me procurou para fazer uma árvore somente com pisca e um max laço na ponta. Aí eu falei, ok, eu faço. Como é a questão econômica? E lembrando que tem que procurar ela em questão de custo, como funciona a agenda e horário. Já é o segundo ano que eu faço para ela e, assim, eu fico impressionado porque aqui ano passado teve um presépio, ela tem um oratório lá no fundo, lindo, você vai amar. Você é muito religioso, você vai amar. E ano passado a gente fez um presépio dourado, só com as imagens, bastante luz, ficou lindo. Aí esse ano ela não quis fazer, quis priorizar a gente fazer mais coisas aqui dentro mesmo, né? E aí quando eu monto aqui, a única coisa que a minha sugestão que eu falei pra ela, olha, Maíra, aqui é uma recepção. E aqui vem muitos clientes. Então a gente não pode obstruir tanto esse espaço. Aí ela falou pra mim, Cauã, não tem problema. Eu só deixo o cliente conseguindo chegar ali, pra mim tá ótimo. Mas eu quero que seja a mega decoração. Eu quero a mega casa. A mega casa. A Luzi. Eu queria muito, eu queria montar uma casa mesmo aqui dentro, com telhadinho, você entra lá dentro, coisas, mas sim. Limitações. Aí a gente tem as limitações. Então aqui eu falo que é a frente da casinha do Papai Noel. A gente tá aqui hoje, esse lugar tem um carpete verde que imita um gramado, as árvores nevadas, os bonecos, as caixas de presente. Qual é a tendência? Cada ano os natais têm tendências, né? A gente sabe que hoje não é mais só vermelho, não é mais só os pequenos laços. Há tendências, há modificações durante os anos. A tendência desse ano? Esse ano, o tradicional nunca sai de moda, nunca sai de tendência. Mas ele veio um pouco mais clean. O que seria clean, Calma? Porque às vezes a pessoa acha que clean não tem nada. Não, ele tem. Mas é coisas mais singelas. Por exemplo, uma árvore cheia de pisca, mas com somente bolas. Toda de bola. Ou um carrossel de bolas na árvore, rodeando a árvore. Outra tendência também são os max laços, inclusive tem uma aqui. Esse ainda não é um max dos max, mas esse já é um começo que a gente faz, porque esse poderia ser uma árvore de 3 metros e ela inteira com ele. Os max lá estão super em altas, adornos grandes, bolas grandes, o candy color tá muito em alta esse ano. O que é um candy color? O candy color é o verde mentolado, o rosinha mais clarinho, aquele azulzinho bebê. Então essas são o candy color. O branco, o nevado. Candy colors. Candy colors. E então assim, é uma das tendências.
E o branco e o dourado esse ano tá muito em. Então, Leila, foi um prazer hoje estar aqui, compartilhar um pouco dessa jornada de Natal que é tão mágica e maravilhosa. E o recado que eu vou deixar para todos vocês é: se amem mais, se comuniquem mais, se encontrem mais, se abracem mais, digam mais eu te amo, digam mais até logo, digam mais olá, digam mais eu estou com saudade de você. Não fique acanhado, porque a vida é passageira e a gente está aqui por uma missão. E a missão é ser amado e amar o próximo e estar junto em todos os momentos, seja com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o tio, com os amigos, seja em qualquer lugar. Amor é tudo, união faz a força. E eu quero convidar o Cauã para a gente deixar um Feliz Natal aos nossos seguidores e também a todas as pessoas que estão por aí, né? Então, que não seja só os nossos são seguidores, os seguidores, né? Os novos que estão os chegando. novos que estão chegando. Então que a gente possa deixar um Feliz Natal. 1, 2 e... Feliz Natal! Você já sabe a minha identidade. Já sei a sua identidade. Por quê? Porque eu sei da sua organização ali. Fala assim, isso aqui tem dedo do Cauã. Do Cauã. Isso aqui tem assinatura de Cauã, porque estão muito assim organizando. Obrigada. E a gente já percebe, né? Uhum. E a gente estava falando das criações. E essa exigência e muito, de não ficar igual, repetido. E você estava citando da Cowboy Store. Isso. Como ficou esse resultado? Então, ao mesmo tempo que eles me pedem uma coisa diferente fora do country, eles não deixam a pegada. Então a gente tem que trabalhar tudo isso. E aí, o que eu pensei, né, comigo mesmo? Se o cliente está me procurando por uma coisa mais clean, que é o momento, né? É uma loja que, na verdade, todas as lojas que eu monto de vestuário, eu sempre enfatizo para o cliente: o que tem que ficar em evidência é o seu produto. Não é a decoração, não é o manequim, não é a mesinha, é o seu produto. É a camisa bem passada, é a calça alinhada, é o vestido alinhado. Então, quando eu entro dentro da loja e faço todo esse segmento com o cliente, ele olha e fala: peraí, você tem razão, agora vai ser somente assim. E em relação à decoração, ficou linda. Eu trabalhei o country com os laços xadrez, tem umas max bolas de cipó que a gente colocou pisca nelas inteiras, então ficou uma vitrine assim linda. Trouxe o rústico, mas trouxe o moderno. Ela tá equilibrada com as duas pegadas. Eu sei que você também trabalha com uma loja que tem uma identidade mais eclética, que vende todas as marcas. Multimarcas. Né? E além de ter roupas, também tem sapatos, né? Calçados, vende masculino e feminino. Moda infantil. Moda infantil. Como você trabalha isso? Porque aí eu acho que dá mais um pouco de trabalho ainda. Quando é uma loja mais sofisticada, você fala assim, ó, essa loja aqui, ela precisa de algo estilo Chanel, estilo Dolce & Gabbana. O que trabalhar? Então, é onde eu vou buscando referências. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente cria muito da cabeça, mas a gente tem que ter um segmento. E eu falo que o Pinterest é a fonte. Você abre aquilo lá, a minha cabeça fervilha. Eu falo assim, agora eu vou conseguir trabalhar. E tem que criar tudo do zero, Leila. Às vezes a gente usa um tecido para fazer um painel num ano numa loja. No outro ano eu não posso usar numa outra loja, porque já usei em nenhuma. Então vai falar, mas ano passado não foi assim na outra, então a gente tem que se reinventando. Se reinventando. E como eu te falo. Então, a questão da permuta, lá no início, na pandemia, tinha muito cliente que tinha muito material, assim, que ele não usava mais, tinha materiais novos, que ele só montou 1 ou 2 Natal e enjoou. Então, para começar, a gente fazia muito essa troca. Eu montava algumas coisas do meu acervo e, em troca, eu pegava o acervo do cliente, que é a árvore, as bolas, os piscas, os laços, aquele festão, a guirlanda. Então, tudo aquilo eu pegava e, em troca, a gente fazia uma decoração nova naquele ano.
Com o passar dos anos, a gente não conseguiu mais fazer esse atendimento, porque a gente tem um acervo enorme, gigante, e a gente começou a priorizar os nossos acervos mesmo. Mas às vezes um ou outro que são especiais a gente acaba fazendo. A Leila principalmente foi uma na pandemia e ela ficou encantada. Sobre locação, como funciona? De primeira mão, o cliente precisa entrar em contato comigo, me procurar e já me falar: olha, eu tenho uma loja, eu tenho um comércio, eu moro em apartamento, eu moro num condomínio, eu quero uma árvore para minha casa, seja ela o tamanho que você preferir, que comporte dentro da sua casa ou do seu comércio. Eu quero uma guirlanda para a porta, eu não quero nada de Natal, sendo guirlanda ou árvore. Eu quero alguns presentes enormes para pôr num cantinho, eu quero um ambiente instagramável, enfim. O adorno inteiro de Natal, né? A decoração de Natal. Você vai entrar em contato comigo, vou marcar uma visita técnica com você, onde a gente vai ver o espaço, conversar pessoalmente para saber mais. E aí sim, eu vou chegar em casa, né? Vou fazer para você todo um orçamento descritivo e vou te retornar com valores, informações, como funciona, data para montagem e desmontagem. Qual que é a... Por que que locar é a melhor opção? Você não vai ter trabalho com caixas que não fecham, lugares para guardar, ter que desdobrar, abrir a árvore, desamassar aqueles laços todos os anos e, o mais importante, ter uma decoração nova e diferente a cada ano. E fica tudo limpinho. A gente deixa Limpo. limpo. Perdido nessa história, que não está acostumado, para a gente saber o que é uma coisa e o que é outra. Sim. Vamos lá. VM é o abreviamento para o Visual Merchandising. Visual Merchandising é um profissional responsável por organizar e alinhar todos os seus produtos, deixar a loja mais vendível, deixar a loja mais organizada, onde o cliente chegue dentro da loja e ele auto se atende. Por exemplo, tem lojas que ficam super mega carregadas em relação a vendas, porque os vendedores às vezes estão atendendo 5, 6 clientes de uma vez. Se você já entra dentro de uma loja e tem uma mesa muito bonita, mas ela está composta por opções de presentes alinhadas, por opções de camisetas, calças, mas que tudo converse e que você vai identificar com aquilo, é mais fácil você comprar aquela peça do que aquela que está em uma arara com todas elas embatumadas, entupidas. Então, assim, essa é a minha parte. Organizar, vender para os seus olhos. Porque a gente, quando entra numa loja, a gente já está decidido o que a gente quer. É quase um autoatendimento. É quase um autoatendimento. Então, eu preciso trazer vontade de você de olhar aquela peça, valorizar aquela peça, de você olhar e falar: nossa, a forma como tá o vestido, você vai olhar e falar assim: eu vou levar esse vestido só por conta desse cinto dobrado de outro modelo aqui. Eu vou levar isso que eu amei. Então, assim, é uma forma de deixar também a loja organizada, expor todos os produtos. Eu gosto de inovar. E eu gosto muito de trabalhar temas. Por exemplo, recentemente agora eu fiz a Cowboy Store, e ela é uma loja country. Então, o que vem remete o country para mim? O rústico, o xadrez, o vermelho, porque a loja ela tem uma bandeira do Texas estampado na logo. Então, a gente pode trabalhar o azul, o branco e o vermelho. Só que o Jefferson e a Aline, que são os proprietários, a Aline principalmente, não gosta de maneira alguma que monte algo igual ao dos outros anos. Porque eu já fiz árvores para eles megamente lindas na vitrine. Já fiz vitrines, assim, ó, de babá. Mas cada ano a gente segue um briefing diferente. E esse ano, ela falou assim: calma, eu quero algo mais clean, mas que traga a identidade da loja. Aí eu já dei um start. Falei: opa, uma árvore com muito pisca, laços xadrez de 2 voltas e berries. E para compor ali junto com os manecos, porque até eu também faço o style de todos os manequins. Eu sou ligado muito à moda, então eu faço tudo. Eu quero que você explique um pouquinho disso para nós, porque tem o VM,
Isso. E tem o vitrinista, o vitrinismo, né? Isso, aham. E dá uma explicada só para a gente entender. E até mesmo aquilo. Então, hoje, no centro da cidade, a gente passa em todas as lojas, parece que tem uma marca sua já. E isso não importa se é loja de roupa, é brinquedo. Tem várias lojas dentro da nossa cidade que já nos proporciona isso com a sua assinatura. No Natal, essa decoração ainda é mais bonita. Mais bonita, vai. Ela é mais bonita. A decoração da casa em si, ela é muito diferente da decoração das lojas. Uhum. Como é um projeto, você passa para o outro e o que rola na sua cabeça para cada loja ficar diferente da outra e não se parecer, apesar que o tema é o mesmo. Melhor Natal, a magia do Natal tava na minha casa. Eu senti a presença do meu filho lá. Eu só tenho a agradecer. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Ficou tudo muito lindo. E depois do que você me falou, agora nunca mais eu faço Natal com mais ninguém. É só você. E ela é uma cliente que eu abro uma exceção e monto com as coisas delas até hoje. Ou seja, tem um significado. Tem um né? significado. Tem um significado na Às vida dela. vezes as pessoas acham que é só o nascimento de Jesus. Sim, é o nascimento do menino Jesus, da pessoa que morreu por nós. Mas a gente tem que pensar que tem vários significados. E um deles é se reunir, se reencontrar, buscar aquela essência da casa da vovó, da casa da mamãe, de rever aquele primo que mora em outro estado, que mora em outro país, que vem, aquela alegria de assar uma carne, tomar uma cervejinha. Até nas brigas. Até nas brigas. A briga pelo patê. Eu quero primeiro pedaço, eu quero. Então, assim, é gostoso. E eu vou falar uma coisa, gente. Eu conheço várias culturas pela internet. Se Deus quiser, um dia eu vou viajar e vou conhecer mais. Mas a nossa cultura do Brasil é a melhor. Porque a gente é caloroso, a gente é amoroso, a gente gosta de reunir. Então, essa coisa do Natal, pra mim, é maravilhoso. Não tem explicações. É a magia que toma conta. Bom, agora nós já falamos bastante disso aí que nos deixa muito empolgados e que é o que faz tudo isso mover. Sim. A gente vai passar para falar um pouquinho sobre aquela outra, a outro lado do Natal, que é o que você também proporciona aos nossos olhos, que ajuda a enfeitar essa cidade, que são as vitrines, a cidade em si fica mais bonita no Natal, que é gostosa de se ver. E eu quero te dar os parabéns por você ter trazido a cultura do vitrinista, né? Desse VM, dessa organização para a loja, para a nossa cidade. Porque é muito bom você passar numa loja e olhar e ver tudo instagramável ali, né? Uhum. E falar assim, nossa, isso aqui combina com isso, e é muito Vou mais levar. fácil. Vou levar. É bem mais fácil. Chegava, alegrava o Natal, ele brincava com todo mundo e eu não senti mais vontade. Eu achei que pra mim o Natal não tinha mais porquê. E esse ano eu senti no meu coração e me passaram o seu contato e eu resolvi dar uma chance. E queria saber se você pode vir montar. Eu falei, claro, posso. Cheguei até ela para ver o que ela tinha, porque a gente, antes de tudo, tem que fazer uma consultoria com o cliente, saber se ele tem a quantidade de laços, de bola, se o pisca vai funcionar, se não vai, pra gente não ter surpresas no dia da montagem. Porque como a agenda é corrida, eu faço muitos em um dia só, né? E aí ela fui até ela e expliquei pra ela assim, olha, eu acho, na minha humilde opinião, se ele era uma pessoa que gostava tanto, que ele tinha um carinho tão grande pela família, você acha que ele gostaria, independente da religião, de onde ele estiver agora, que ele gostaria que vocês nunca mais montassem Natal, vivessem esse luto numa época tão bonita, uma época tão gostosa de se estar junto? Aí ela falou, olha, ele era uma pessoa muito alegre, eu acho que ele não gostaria. Eu falei, então, a partir de hoje, vamos montar todo ano, vamos pôr a guirlanda na porta, vamos fazer o arranjo da mesa de centro, vamos montar sua árvore. Pensa quando os seus netos estiverem maiores e falar, nossa, vovó, lembra aquele Natal que a senhora colocou aquele ursinho, que a senhora colocou aquela bola que era assim, de tal jeito desenhada? Lembra aquela bola que tem a nossa foto? Então, assim, você vai passar o que passou para ele, o que ele fazia para os seus netos e assim sucessivamente. E ela falou assim, você quer saber de uma coisa? Você tem razão. E quando passou, no próximo ano que eu fui montar,
decorrer do ano ela me encontrava e falava comigo. E ela falou, olha, Isso é assim, emocionante, é uma memória. E eu sei que você deve levar isso muito para a casa das pessoas, que você deve ter muitas histórias. Você é responsável por isso, por trazer essas memórias afetivas. Você traz para nós memórias afetivas, que é a construção de uma árvore, as fotos que ficam depois, a lindeza do Natal, ela fica no a momento, magia. a magia. Mas o que fica para depois é o sentimento, é a memória. Quando você lembra da árvore, eu, por exemplo, quero agora todo ano só as suas árvores. Eu já estou aqui, Cauã, um final de semana eu quero te levar lá para minha mãe, porque o Natal vai ser lá. Eu quero que você monte lá na casa dela, porque a gente vai passar o Natal juntos. Eu quero que fique aquela memória lá. Uhum. E eu queria que você me falasse, nos contasse uma outra história que, assim como a minha, também te emocionou na casa de algum cliente sua. Eu tenho uma cliente, ela já é mais de idade. Ela mora ela e o esposo. Ela me pediu para não ser identificada quando eu contasse para outras pessoas. E ela me procurou para montar uma árvore dela. Que no início, antes de tudo, eu montava para os clientes. Ele tinha um acervo dele e eu ia lá e montava e cobrava um valor. Hoje, não é que eu não faça isso mais. Hoje eu não consigo mais conciliar com a nossa locação. A minha parceria com a Classos, né? E naquela época, ela me procurou dizendo o seguinte, olha, eu perdi meu filho, tem 2 anos. Eu gostaria muito de montar a minha árvore. Desde então eu nunca mais montei, porque ele era muito lindo, tá tudo Cauã, maravilhoso. você falou em emoção, eu também estou emocionada, porque aquele Natal, ele foi o último Natal do meu sogro Olha. na minha casa e na vida, né? Uhum. Porque meu sogro veio a falecer agora. Então foi o Natal em família, que a gente reuniu todo mundo. Eu não sei se você se lembra, de a gente contar, eu te contar, falei assim, Natal vai vir todo mundo. Assim, eu gosto de trabalhar um tema. Uhum. O infantil, pra mim, é o melhor, porque eu sou muito lúdico. Eu gosto de ver uma coisa assim, vamos fazer uma vitrine de primavera-verão. Eu já imagino de primavera, vamos fazer um jardim com flores, borboletas voando. Aí já vem uma musiquinha de criança na minha cabeça. Eliana, Xuxa. Eu já pego aquela referência do Doce Mel, Angélica ali nos dedinhos, Eliana. Eu fico assim, ai meu Deus. Eu gosto do lúdico. De você passar e falar assim, olha, aquela borboleta tá pingada, assim, caidinha de lado em cima da flor. A gente sabe que a borboleta tira o pólen da flor, mas qual que é a história que tá contando aqui? Aqui é o Jardim de Primavera da Arco-Íris Kids, que agora está assim por causa do Natal delas após o Black Friday. Então eu falo que quando é infantil, a cabeça fica. Pra mim é mais fácil, porque eu lúdico, então pra mim é mais fácil. Aqui nós estamos em um ambiente Que é uma imobiliária. E eu achei muito interessante que você criou a Casa do Papai Noel. Ou seja, a imobiliária que trabalha com casas, vendas, compras, aluguéis. Isso. E você criou para nossa amiga querida, meu coração, Maíra, a Casa do Papai Noel. Então são essas referências, são esses pensamentos que você cria e traz. E é muito interessante. E aconchegante, né? Muito, muito. Aqui na Maíra, ela sempre me fala assim, Cauã, eu gosto sempre de vermelho e dourado. E verde. Parece ela falando. É a cara dela falando. Aí eu falo assim, amiga, você não quer fazer? Vamos fazer de outro jeito? Ela, me manda que eu quero ver. Aí eu mandei pra ela, ela falou assim, eu amei. Já amei que é a frente da casinha do Papai Noel. Eu só tinha mandado esse painel, sem nada, só a imagem. Ela, amiga, amei, você vai arrasar, você é demais. Eu quero assim, eu quero assim. Eu falei, a única coisa que ela me falou assim, ó, vai ter a escada de novo? Que aqui tem uma escada. Eu falei, com certeza essa escada não vai faltar. Ela falou, amiga, então ótimo. E aqui, a Maíra, ela subloca esse cenário onde a gente tá para fotógrafos. Então, assim, só um recadinho para quem ainda não tem e esteja interessado, a Maíra tem tudo pronto, só acertar com ela, ela libera para fazer aos finais de semana
E conforme o cliente precise, à noite, no meio da semana, ela também consegue fazer aí uma parceria. Aproveitar depois, Não. ainda mais para quem aluga. Então, as fitas hoje, a gente consegue aproveitar elas mais, porque a gente é muito cuidadoso, eu principalmente. E às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, calma, você é tão chato. Eu falo assim, gente, eu sou, porque é uma coisa de mim ser assim. Não é chato, eu pego no pé pra quê? Porque eu gosto de cuidar, eu gosto de deixar organizado. Então, todo ano, o que a gente faz? A gente desmancha os laços, quando vai começar a organizar o que a gente tem, e aí eu passo todas as fitas. Então, assim, todas as fitas. A gente desmancha os então, laços. esse vai ser passado, aquele vai ser passado, todos. Todos. Sabe por quê? Porque não tem como eu deixar uma fita amassada com o cliente. Ele tá me pagando para ter uma coisa nova, né? E por mais que seja sustentável, como você disse, né, que é rotativo, que nem sempre é. Às vezes tem ano que a gente investe muito no nosso acervo e eu que sou custoso, acabo usando mais os novos e deixando os mais antigos, os dos anos anteriores, guardados. E essa questão de cuidado eu pego muito no pé. Como vai ser embalado? A questão do pisca, a gente tem muita pergunta em relação. Às vezes está num comércio onde menino pega, cliente pega, então às vezes pode acontecer na hora de tirar, arrebentar, ou às vezes até mesmo por ficar muito tempo ligado, ele tem uma vida útil, então ele acaba estragando mesmo, é normal. Então é uma perca assim, de mais ou menos uns 20 a 25% do nosso acervo, que no outro ano a gente já consegue. Tem que ser reposto. E até porque, por exemplo, eu pego muito na questão do vitrinismo, produtos que vão para vitrine. O laço que vai para vitrine, a fita ela queima, não dá para usar no próximo ano. A guirlanda que vai na casa do cliente, que fica no externo, ela estraga aquele cestão que da guirlanda estraga, a bola desbota, tanto na vitrine quanto na casa. Então são percas que a gente tem que não dá para reaproveitar. Claro, tem algumas coisinhas assim, uma bola, uma caixinha, algo do tipo, a gente consegue pintar no próximo ano, mas não é muito, porque vai no plástico, ele de tanto calor, ele fica frágil, ele quebra, então é muito descarte mesmo. Você pensou nisso quando propôs essa... Ou surgiu, depois você foi imaginar, eu acabo fazendo um projeto sustentável? Quando a gente começou, a nossa preocupação foi, primeiro ano, tá lindo. Segundo ano, como vai ser o segundo ano? Será que o cliente vai criar a mesma árvore, do mesmo jeito? Outra, como que a gente vai fazer com o que foi do próximo para o outro? Então, cada ano, cada projeto, a gente faz uma rotatividade com os nossos acervos. Então, por exemplo, esse ano, essa daqui ela não está decorada, mas a gente tem uma guirlanda aqui que ela está linda e decorada. Ano que vem ela não é mais assim. Aquele laço que está ali, ela vai ser de outro cliente. Só que a gente não tem essas coisas pro resto da vida. Tudo tem um tempo, né? Tem uma vida, cada produto. Existe tanto a gente usar, ele vai se deteriorando, vai desmanchando, vai se acabando, né? E o que a gente faz para ser uma decoração mais reciclável? Hoje esse presente é aqui da Maíra. Ano que vem ele pode ser do estúdio do Joãozinho, que vai fazer. Ou do teto de algum supermercado que me procurar, que quer alguma coisa maior para preencher o teto. Então são rotatividades, mas com projetos e ideias diferentes. Não é a mesma coisa todo ano. Qual é a porcentagem que vocês têm ao final de cada Natal de perca de material? O final do ano foi esse percentual de perca. Porque por isso a gente vê a sustentabilidade da rotatividade que vocês tiveram, né? Uhum. E o que vocês vão descartar no final. Uhum. Porque tem também aquilo que estraga, né? Tem. Das montagens, desmontagens, principalmente vocês trabalham com materiais muito Delicados, frágeis, delicados, como os pisca-piscas, que a gente em casa mesmo acaba tendo esse problema com
os pisca-piscas. Gente, infelizmente o nosso bate-papo de hoje passou muito rápido. A conversa foi boa, a conversa foi gostosa, cheia de emoções. E eu quero agradecer muito ao Cauã por ter participado conosco, por ter tirado esse tempinho para falar sobre o seu trabalho, principalmente contar suas experiências, né? Conversar, contando suas experiências sobre tantas coisas, mas principalmente sobre o Natal, que é uma época tão bonita.